Olá, gente, bom dia. Vamos hoje conversar sobre um assunto bem curioso, né? E lembrando que esses vídeos a gente posta no nosso canal do Reforço Escolar para que crianças da idade destas aqui, mais novinhas ou também mais maduras, possam ter acesso às informações. Essas conversas que nós temos aqui, ou essas curiosidades, elas surgem a partir delas mesmas, das crianças. São perguntas que eles fazem aqui no momento da aula, no momento do nosso encontro diário, e aí a gente cria um vídeo para disponibilizar para todos eles. E o assunto escolhido de hoje foi fósseis. Fósseis. E o que são fósseis? São restos de ossos. Será que são restos apenas de ossos? Não. Não. São restos de que também? Tu sabe, Manuel? Não, pois vamos lá. Por exemplo, da cabeça da Luzia. Ah, um fóssil humano. Muito bem, Maria Eduarda, lembrar disso. Mas vamos primeiro explicar o que é fóssil. Fóssil é todo vestígio de ser vivo que não existe mais, extinto. Então, para ser fóssil tem que ter a primeira condição. Tem que ser extinto. O animal ou a planta ou o micróbio, ele não existe mais vivo no planeta. E para ser um fóssil, ele precisa ter condições de ser conservado. Então, há toda uma série de etapas que aquele osso, aquela pena, aquele esqueleto, aquela parte do corpo daquele ser vivo precisa passar por aqueles processos para serem conservados. Então, para ser fóssil, precisa ser um osso? Não. Fóssil pode ser de um micróbio, como as bactérias, de protozoários, pode ser de animais, inclusive vertebrados, invertebrados, e pode ser de plantas. São encontrados ainda hoje muitos fósseis, por exemplo, de samambaias, de insetos e de esqueletos de muitos animais que viveram na Terra pré-histórica. Então, fóssil é todo vestígio de ser vivo extinto, ok? Aí, vamos lá. E tudo que foi vivo pode ser encontrado como fóssil? Não. Depende das condições de conservação. Ou seja, nem todo ser vivo que já existiu, a gente vai encontrar fóssil dele, ok? Então, claro que para ser conservado, quem cuida é a natureza, né? Para ser conservado e virar um fóssil bom para o estudo, as condições de conservação são necessárias, como a Maria Eduarda disse, mas eu estou falando das partes duras. Por exemplo, esqueletos têm uma maior possibilidade de conservação do que partes moles. Por exemplo, os dinossauros. Como é que a gente sabe que os dinossauros existiram na Terra? Por causa dos fósseis. Mas esses estudos são feitos em cima de quê? Dos fósseis. Como é o nome do cientista que pesquisa fósseis? É o paleontólogo. Paleontólogo é o cientista que estuda fósseis. Ou seja, ele faz o quê? Escavações na Terra, pegando as camadas mais baixas, não as superficiais, e vai encontrar fósseis enterrados. Então, a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia, e o cientista é o paleontólogo. Muito bem. Bom, mas em que tipo de rocha é possível encontrar um fóssil? Será que é nas rochas magmáticas, ou nas rochas metamórficas, ou nas rochas sedimentares? Sedimentares. Por que nas rochas sedimentares? Os sedimentos são as pequenas partículas, como areia, argila, ok? Então, essas pequenas partículas de rochas vão cobrindo ao longo do tempo aquela parte do corpo do animal que morreu. E aí vai cobrindo e vai protegendo. Ao longo dos milhões de anos, por um processo químico, tá? A formação de uma cápsula sobre a esqueleto daquele ser vivo que foi conservado, e ao longo de milhões de anos a construção de um fóssil.
Você quer fazer uma pergunta? É amor? Não. Não? Você que quiser estar com um papelzinho. Aqui. Diga pra mim, leia. Foi o que você acabou de dizer. Pois fale pra mim. Em qual rocha é encontrado o fóssil? Qual é a rocha que eu disse? Sedimentar. Porque jamais uma rocha tão dura quanto o granito, quanto uma metamórfica, quanto um basalto, teria condição de se amoldar o corpo do animal ou do ser vivo que está morto para formar um fóssil. Então, os fósseis são encontrados abaixo, em camadas da terra, normalmente, e foram conservados em rochas sedimentares. Pergunta para Manuel. Emanuel, as pegadas que hoje são encontradas, inclusive aqui no Nordeste do Brasil, inclusive na Paraíba, de dinossauros, as pegadas, são fósseis? Sim, eu disse que fóssil não é só osso, não é só estrutura dura. As marcas deixadas pelas pegadas, pelas patas dos dinossauros, são provas de que eles estiveram aqui. Então isso é fóssil. Então fóssil também é o molde do osso, fóssil também é a marca da pegada. Então pela pegada a gente sabe, eu não, né? A gente e os cientistas, dá para saber o peso do animal, né? O porte do animal, porque calcula a força com que ele pisou no solo naquela época. Hoje em dia existem parques de visitação de dinossauros que aquilo que está lá no local é de verdade, são fósseis reais. Existem outros parques que foram criados artificialmente para chamar a atenção, para despertar curiosidade, para despertar a necessidade de estudar nas crianças e nos visitantes e conhecer um pouco da história da vida na Terra. Diga, Manuel, pergunte. As pegadas de animais extintos são fósseis? Olha, acabei de dizer, as pegadas de animais extintos são fósseis? Com certeza, sim. Muito bem, aí a Maria Eduarda, bem no início, ela falou de um documento muito importante para a história do homem, que é o crânio de Luzia. Bom, o crânio mostra o que, Maria Eduarda? A ancestralidade da espécie humana. Como é o nome do cientista que estuda a história da humanidade? O paleontólogo estuda os fósseis. E a história da humanidade? É um cientista, mas ele é o quê? Um antropólogo. Ele estuda a história da humanidade no planeta Terra. Desde quando o homem era muito rústico, muito primitivo, né? Era nômade, vivia em cavernas, começou a deixar seus vestígios. Aí veio a era dos metais, antes a era da pedra lascada, a pedra polida, a era do fogo, e assim por diante o homem foi evoluindo até chegar aos dias de hoje. Então eu vou fazer uma pergunta para a Eduarda. Eduarda, por que estudar os fósseis é curioso, gera curiosidade? É curioso por conta que quero saber da história do passado. A história do passado, muito bem. Emanuel, a história do passado chama a atenção? Por quê? Para o quê? Para saber as histórias. Saber as histórias que existiram no passado. Para saber como foi no passado. Você tem mais alguma pergunta? Sim. Diga para nós. Como eles se formam? Como é que os fósseis se formam? Como eu já disse agora há pouco, vamos lá bem rapidinho. Primeiro o animal ou vegetal ou micróbio morre, cai sobre o solo, aquele material precisa ser soterrado e precisa ter condições de conservação e num processo químico de substituição das moléculas orgânicas por partículas minerais, acontece naquele ser vivo, promovendo a conservação. Ele fica meio que encapsulado, guardado e protegido ao longo do tempo. E hoje o homem, com suas pesquisas, encontra fósseis
para reconstruir a história do nosso planeta. Quer fazer a pergunta? Diga, Eduardo. Tem fóssil de ser vivo atual? Tem fóssil de ser vivo atual? Sim ou não? O que foi que a gente disse? Para ser fóssil precisa ser... Então tem de ser vivo atual? Não. Se ele é atual, ele existe. E se ele é extinto, ele não existe mais. Então a resposta é não. Então estudar os fósseis é interessante, porque a gente estuda o quê? A história da vida no planeta Terra. Muito bem. Vamos dar tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.